Vilma, vamos começar falando sobre um cálculo que é difícil, a gente sabe que é crescer o PIB controlando inflação e taxa de juros. Tem como fazer isso? Bom, tem como fazer. É uma tarefa extremamente difícil, né? Um dos principais pontos que os economistas se debruçam é equilibrar crescimento econômico, controlando a inflação e também gerando emprego. Como que a gente consegue equacionar essa equação? Como que a gente consegue promover crescimento econômico com estabilidade de preços e também controle da taxa de juros? Eu acho que o melhor caminho é a gente seguir pelo caminho do aumento da produtividade, focar no crescimento de longo prazo. Como que a gente consegue fazer isso? Considerando o contexto atual brasileiro, basicamente a gente precisa investir em medidas estruturais que promovam um maior crescimento da produtividade no Brasil. Tem como fazer isso nesse momento de discussão do orçamento, um momento difícil? Tem ali cada um tentando puxar para o seu lado, o Congresso Nacional, o governo, pensando nos próximos anos da gestão petista. Como é que fica o orçamento no meio dessa discussão? Bom, tem alguns instrumentos de governança orçamentária e fiscal que a gente precisa pensar e aprofundar, né? A gente já tem observado alguns avanços. Eu acho que são avanços que precisam ser aprimorados, né? Cabe aprimoramento e aprofundamento, mas um ponto que eu acho de extrema importância, né? Além do arcabouço fiscal que foi aprovado no ano passado e esse ano é o primeiro ano de vigência desse arcabouço fiscal, é focar também nos outros instrumentos de governança fiscal que são de extrema importância para o país, como, por exemplo, a questão da revisão periódica dos gastos, que aí assim, a gente consegue focar na qualidade, na eficiência dos gastos e das políticas públicas, e a gente também precisa pensar muito no orçamento, na perspectiva de médio prazo. Então, como que a gente consegue elaborar a peça orçamentária olhando para o efeito dessa alocação de recursos, não só no orçamento desse ano, mas também nos anos seguintes. E para isso a gente tem um outro instrumento de extrema relevância e que está sendo aprimorado no Brasil, que é a questão do quadro médio de despesas que são inseridos no nosso orçamento. Qual que é a importância de política pública quando a gente está falando sobre política industrial? Como é que esses dois fatores, esses dois assuntos conversam? É fundamental a gente pensar em políticas públicas que também promovam o crescimento sustentável e focado também na questão da indústria, porque a indústria também é um dos principais motores que impulsionam o crescimento do país. Quando a gente fala em crescimento industrial, a gente também está falando de inovação. Então, a gente pensar políticas públicas que foquem em aumentar o investimento privado é de extrema relevância. Quando a gente faz essa análise e essa perspectiva também olhando para a questão do orçamento público, a gente consegue observar que hoje o orçamento público tem um baixo nível de investimento público. Então, o investimento direto que o governo realiza hoje é baixo em nível e também é um pouco ineficiente. Então, quando a gente compara, principalmente comparações internacionais, a gente consegue observar um gap de eficiência no investimento público e isso faz-se necessário, então, a gente conseguir estimular o investimento privado para que a gente consiga desenvolver esse crescimento econômico no país.